hoje eu vou falar sobre o caso do Zodíaco e quem foi ele, quais foram as primeiras vítimas e documentos de assinatura. Eu vou precisar um pouquinho de cola porque eu não sei exatamente como foi, mas se vocês quiserem saber sobre outros casos que também foram ditos aqui, é só você entrar em 2016 investigações. Bom, quais foram as primeiras vítimas e do assassino Zodíaco, quem foi ele? Bom, ele foi um... Primeiro eu vou falar sobre quem foi ele, porque é melhor falar antes. Ele foi um pseudônimo, um assassino em série e estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses desde o final da década de 60. Sua identidade permanece desconhecida, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe o que aconteceu. E o Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Uma das cartas inclui criptogramas, e das quais 3 foram decifrados e 2 não foram decifrados ainda. Tem sido descrito como casos de assassinatos não resolvidos mais famoso da história americana. 5 vítimas no total, que foram... Essas 5 vítimas foram as confirmadas, porque ainda tem mais ou menos umas 28 vítimas que a polícia acha que ele já tenha feito. Mas ele já disse que teria feito 37 vítimas no total, mas não foi confirmado nada ainda. 5 vítimas que já foram confirmadas foram na Baía de São Francisco em dezembro de 1968 e outubro de 1969, operando em ambientes rurais e urbanos e suburbanos. Ele tinha como alvo casais jovens e teve um motorista de táxi solitário. E seus ataques conhecidos foram lá na Benícia, Varejo, Condado da Napa e Cidade de São Francisco. 2 suas vítimas feridas sobreviveram e o Zodíaco afirmou ter suas cartas, como já dito, 37 pessoas. Ele tem sido associado a vários outros casos arquivados, e alguns no sul da Califórnia e outros lá em Nevada. O assassino do Zodíaco cunhou esse nome com uma série de cartas e cartões. Sua primeira, acho que uma das suas cartas, acho que a 4ª carta, ele disse que a sua identidade era Zodíaco, então ele acabou ficando famoso por assassino do Zodíaco. Ele cunhou esse nome nessas cartas de cartões siltuosos que ele enviou para jornais regionais e onde ele ameaçou matanças e atentados como se não forem, caso essas cartas não forem impressas. Uma das cartas incluíam criptogramas e cifras, onde alguns foram decifrados e os que já foram decifrados tiveram assim, mensagens muito pesadas, assim, o cara falando que gosta de... E o assassino alegou em uma dessas cartas que estava contando suas vítimas como escravos para a vida após a morte. Das 4 cifras que ele produziu, 2 permanecem sem solução, como já dito antes também, e uma foi quebrada apenas há 10 anos atrás, em 2020. Embora muitas teorias sobre a identidade do assassino tenham sido sugeridas, o único suspeito que as autoridades policiais já nomearam publicamente foi o Arthur Leigh Allen, que foi o principal suspeito. Foi um ex-professor do ensino fundamental e criminoso sexual, condenado e morreu em 1992. À presente data, apesar das teorias e sugestões do caso, a real identidade do assassino permanece desconhecida. Embora o Zodíaco tenha acessado as comunicações descritas por volta de 1974, a natureza incomum do caso gerou um interesse internacional e que se manteve ao longo dos anos, e o Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo em abril de 2004, mas reabriu esse caso em março de 2007 e o caso também permanece aberto na cidade de Varejo, bem como nos condados da Napa e Solano. Ele teve uma cronologia de crimes. O primeiro crime que aconteceu foi o Lake Herman Road, que foi com 2 adolescentes de 17 e 16 anos, o David Arthur Faraday e a Betty Lou Jensen, que foram um casal que estava passando pelo bairro lá da Califórnia e estavam realizando um passeio noturno lá em Lake Herman. E era uma estrada conhecida por servir um ponto de encontro para jovens casais e era um lugar romântico, então eles acabaram indo lá. E quando foram surpreendidos por um cara que estacionou o carro atrás deles, e o homem desceu do seu carro e o casal foi assustado, tentou fugir do carro, mas o David Faraday foi morto ainda dentro do carro. Já a Betty Lou Jensen conseguiu fugir, mas foi morta a 23,70 metros do para-choque traseiro do veículo. Ambos morreram devido aos ferimentos da bala do ocorrido. O segundo assassinato foi o Blue Rock Springs, que ele matou mais 2 jovens, um de 20 anos e outro de 22 anos. O de 20 anos era o Mitchell Reno Magoo e a de 22 era a Darlene Elizabeth Ferrin, que passeavam no Covair da Darlene, que havia saído de casa com o intuito de comprar fogos de artifício para a festa de 4 de julho. Em direção ao Blue Rock Springs Park, segundo as investigações posteriores da polícia,
descobriu-se que os dois foram seguidos por um homem em um Falcon 1958 que parou atrás do carro do casal. Puxou uma pistola do casaco que vestia e se aproximou do banco do carona em que o Mitchell se encontrava. Disparou inúmeras vezes em direção aos dois e o incidente terminou com a morte de Darlene. O Mitchell foi levado ao hospital do Varejo com ferimentos graves e conseguindo sobreviver. Ele foi o primeiro sobrevivente entre os ataques do Zodíaco que foi confirmado. Depois, o homem, que era o Zodíaco, ele ligou para a polícia e disse exatamente o que tinha acontecido lá no local, logo depois de ele matar essas duas vítimas. E ainda por cima disse, eu matei essas duas vítimas. E ainda informou sobre o assassinato e tal, sendo que foi ele. E ele mesmo falou para telefonia. As primeiras cartas enviadas por ele foi em 1º de agosto de 1969. 3 cartas foram escritas pelo assassino, enviadas para 3 jornais diferentes. O Jornal de Varejo, o de São Francisco e o outro de São Francisco, que é o Examiner e o Chronicle. Acho que é isso. Aí teve uma carta, eu não vou ler aqui porque é muito pesada, e ele estava exatamente listando como foram os crimes, e ele disse exatamente, disse que ia iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite, que vai perambular por todo o fim de semana, matando pessoas solitárias à noite e continuar matando de novo, até que ele tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. No São Francisco Examiner e o Varejo Times Herald também receberam a sinistra carta, com pequenas variações e uma terça parte da mensagem completa em código. Os jornais publicaram a parte do texto das cartas, mas, atendendo aos pedidos do Departamento de Polícia, não reproduzirem a carta fielmente como foi enviada ao jornal. Isso foi feito para que pudessem ser preservados os fatos que só o assassino saberia, a fim de que haja provas indiscutíveis para a identificação e a captura do procurado. Em 4 de agosto de 1979, o casal Aldine Harden, de 41 anos, professor de História e Economia na Escola de Norte Salinas, e sua esposa, Betty June Harden, conseguiram decifrar o código enviado pelo assassino no jornal, e o código dizia que ele achava que matar as pessoas era como um jogo, que era um esporte. Essa segunda carta para a polícia, contém 3 páginas, enfim. Aí agora o outro assassinato, que foi o lado do Barry Essa, que foi um dos mais famosos também, que foi o do Brian Hartnell e Cecilia Shepard, um casal de estudantes no Pacific Union College, que estava fazendo um passeio pelo lago Barry Essa. Haviam chegado no local, no veículo, esse veículo branco, às 4 horas da tarde. O casal encontrou uma clareira na sombra de um piquenique e começaram a estender o cobertor e olhar a paisagem durante 1 hora. Logo depois, apreciava a paisagem, o casal foi surpreendido por um homem que foi o Zodíaco, corpulento, com mais de 1,80 de altura, usando uma macabra roupa preta com capuz cobrindo a cabeça na parte da frente da roupa, e podia-se ver o símbolo do Zodíaco, que era um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse uma mira de arma. O homem abordou os jovens após amarrá-los e deitá-los ao chão, desferiu vários golpes de faca aos deles e, novamente, havia acontecido como o último ataque do assassinato. O rapaz sobreviveu, mas a Cecília acabou não resistindo. A Darlene também não resistiu. Ele escreveu atrás do carro do rapaz assim, uma descrição falando exatamente o que tinha acontecido dentro desse crime. E aí teve o assassinato de Paul Stine, que foi um taxista. Foi o único assassinato que ele não matou sendo casal. Ele transportava um passageiro Fort Heights, acho, que tinha como destino a esquina da rua Washington com a Maple. O passageiro, ao ver que havia alguém transitando na rua naquele momento, pediu para o taxista andar mais uma quadra. Chegando na esquina de Washington, com a Cherry, ali o homem corpulento sacou uma arma do casaco preto e disparou na queima-roupa do crânio de Stein, e a morte foi quase instantânea. Aí teve também o sequestro de Kathleen Jones, que fazia uma viagem entre São Bernardo e Petaluma para visitar sua mãe e foi abordada por um homem. Ele quase matou ela, mas não teve sucesso. Ele viu que tinha um carro, parou lá. Ele disse que o pneu da roda traseira estava mole, estava ruim, e ele sugeriu para poder consertar. Ela aceitou a ajuda do homem completamente estranho e ele só afrouxou mais a roda, e quando ela foi, o carro parou. Ele ofereceu carona à mulher, que, acompanhada de seu filho de colo, aceitou prontamente. Então ele partiu pela rodovia e, um tempo depois, começou a ameaçar a mulher e o filho, dizendo que mataria a jovem depois que atirasse no bebê pela janela do automóvel. Aí a mulher, ela, desesperada, se atirou para fora da janela do carro e se escondeu pelo mato ali. Enquanto ele tentava procurar, ele não teve sucesso, foi embora e
ela disse pra polícia que aconteceu e viu que na delegacia o cartaz que estava sendo dito como procurado era exatamente do Zodíaco. Aí teve carta Paul Avery, que é um jornalista investigativo, recebeu uma carta do Zodíaco endereçada especialmente a ele, e na verdade se tratava mais de um cartão barato comprado na época de Halloween para enviar às outras pessoas. O jornalista havia feito muitas matérias a respeito do assassino, em algumas o insultando e chamando de homossexual enrustido, pelo fato de quase sempre apenas as mulheres morrerem durante seus ataques, deixando a impressão de que o assassino se esforçava mais para matar as mulheres do que os homens. O detetive licenciado Avery era capaz de cuidar de si muito bem. O departamento da polícia autorizou a portar um revólver calibre 38, além de um míssil que treinasse ao tiro ao alvo no estande da polícia. E no cartão ele dizia sobre ameaçando ele, falando que para não estragar o jogo deles, esse tipo de coisa. Aí teve o assassinato em Riverside, que era teve na época da divulgação da carta de ameaça de Paul Avery, veio à tona um incidente ocorrido em Riverside. O caso foi informado ao próprio jornalista, que pessoalmente foi atrás de informações que tratavam o assassinato de uma jovem estudante chamada Chino Jo Bates, que estudava no Riverside City College também. E a jovem, apenas 18 anos, foi morta de maneira brutal, esfaqueada por um homem que, após cometer o crime, escreveu o que ocorrera em uma tábua de madeira encontrada no centro da universidade. Além de mandar cartas à família da vítima, um modus operandi parecido com o Zodíaco chamou a atenção das autoridades e passou a supor esse crime também que não tem solução que poderia ter sido cometido pelo assassino em série. Porém, apesar dos investigadores terem encontrado fortes indícios de participação do Zodíaco no crime, nunca se encontraram provas suficientes para ligá-lo ao assassinato. Uma das últimas cartas do Zodíaco foram em 30 de janeiro de 1974. O assassino em série envia uma curiosa carta ao Chronicle e nela retrata que tinha ido assistir o filme O Exorcista, no qual diz ser o melhor filme de comédia. Ele achou o filme muito engraçado, que já tinha visto. E no mesmo texto escreve uma nota, dando a entender que havia 37 vítimas, enquanto a polícia de São Francisco não conseguia fazer nada para detê-lo. Em 24 de abril de 1978, foi enviada ao São Francisco Chronicle a suposta última carta do Zodíaco, considerada inicialmente verídica. Porém, o escritor Armistead Maupin, à época, trabalhando naquele jornal, acusou o investigador Dave Toshi de tê-la fabricado. Por isso, Totti foi um dos suspeitos também que, segundo Maupin, o estilo da redação era parecido com o policial escrevera nos anos antes. Além disso, havia citação explícita do nome do detetive. No entanto, testes de caligrafias comprovaram que Totti não era responsável e, mesmo assim, ele foi afastado do caso que trabalhava em 1969. Chegar para os suspeitos, que foram Arthur Leigh Allen, que foi o principal suspeito. O livro de Robert Graysmith, de Zodiac, apresentou Arthur Leigh Allen como suspeito potencial baseado em evidências circunstanciais, e Allen havia sido entrevistado pela polícia desde os primeiros dias das investigações sobre o Zodíaco e foi objeto de vários mandados de busca durante o período de 20 anos. Em 2007, Graysmith observou que vários detetives da polícia descreveram Allen como mais provável de ser suspeito. No entanto, em 2010, Totti afirmou que todas as evidências contra Allen, em última instância, se revelaram negativas. Gary Francis Post, que também foi um dos principais suspeitos, em 6 de outubro de 2021, um grupo de 40 investigadores e jornalistas independentes chamados Case Breakers afirmou ter descoberto a identidade do assassino como sendo um homem chamado Gary Francis Post. Embora o Departamento de Polícia de Varejo não tenha confirmado essa informação, Gary Francis Post morreu em 2018 e a polícia local, contudo, permaneceu cética a respeito dessa nova informação, afirmando que os achados desses investigadores se baseavam principalmente em provas circunstanciais. Falando para a CNN e outros canais de televisão americanos, o FBI negou o caso estivesse resolvido e afirmou que nenhuma nova evidência concreta foi apresentada. O autor Tom Voigt, considerado um especialista no caso do assassino Zodíaco, chamou o resultado da investigação de Case Breakers de besteira. Tem as especulações públicas que foram Jack Terrence, que foi acusado, ele era padrasto de um homem chamado Dennis Kaufman, que ele afirmou que o padrasto de Jack Terrence era o Zodíaco. Kaufman entregou vários itens para o FBI, incluindo capuz semelhante usado pelo Zodíaco. Segundo fontes noticiais, a análise de DNA conduzida pelo FBI nos itens foi considerada inconclusiva em 2010. Os crimes do Zodíaco foram rotulados como assassinatos rituais por Gareth Penn, com a intenção de realizar rituais ocultos pelos locais dos assassinatos. Em seu livro, ele acusa Michael Hardy, professor da UC Berkeley, de ser o Zodíaco.
seu nome, a história do seu nome, ele si mesmo se autodenominou Zodíaco. E sobre as suas informações, ele estava intacto. Sobre as suas informações desse cara, não tem o nome dele, é desconhecido, data de nascimento desconhecida, nacionalidade desconhecida. E a situação, ele ou é foragido ou morto. Ninguém sabe se ele morreu ou ninguém sabe se ele tá foragido. Uma dessas duas. Já foram mostrados vários desenhos sobre o assassino, relatando baseado na descrição de várias testemunhas. E a sua assinatura era uma assinatura homicida em suas cartas criptográficas. Estados Unidos e período de atividade, década de 60 até a década de 70. Foi uma década que o Zodíaco, ele estava ativo. Só 5 mortes foram confirmadas e 2 feridos, aproximadamente 20 a 28 mortes totais. O assassino reivindicou 37 mortes, mas ninguém sabe se isso realmente é verídico. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e é isso.